Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o mundo espiritual. Se você é casado, se você possui algum tipo de relacionamento, ou até mesmo você é mulher, eu recomendo que você assista este vídeo até o final. Que você convide o seu marido, o seu namorado, para que ele possa assistir também. Divulgue esse vídeo nos grupos de família, para as pessoas que são relevantes na sua vida. Não esqueça de se inscrever, verificar a inscrição, ativar as notificações, deixar o gostei, o like. E quem quiser conhecer o meu trabalho, e aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo aquilo que negaram para vocês nas escolas, na faculdade, que o que realmente importa, que é o empreendedorismo, é o livre mercado, é a iniciativa privada, você aprende no conteúdo premium. Você recebe o meu contato pessoal, você tem grupos de apoio, material de apoio, e você aprende de fato que é o empreendedorismo dentro e fora do Brasil. Eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês rápido e nós já vamos prosseguir para esse vídeo aqui. Pois bem, ontem, olha só, isso aqui é um dos meus alunos, tá? Ontem eu passei a instrução para ele, né? Então eu respondo os meus alunos em áudio, você pode reparar aqui. Todos os meus alunos possuem meu contato pessoal, todos os meus alunos possuem meu telefone, tá? Então eu dou minha cara a tapa, eles têm o meu contato pessoal e essa turma de agora tem 3 anos de acesso e suporte, não é para qualquer pessoa, tá? Essa promoção é por pouco tempo. Pois bem, passei as instruções para o meu aluno e olha que coisa interessante, tá? Olha o que ele disse, com essa dica eu estou acertando as minhas análises tudo. Eu sempre falo para os meus alunos que se você lucrar 5 a 10% ao mês, meu irmão, em 4 anos você assusta com a fortuna que tu tem. Agora imagina o cara acertar todas, não errar nada, meu irmão. O cara fazer igual faca tramontina, sair cortando tudo. Pois bem, passei a instrução para ele. Dentro do grupo de alunos tem vídeos, dentro do curso tem vídeos. Só de Bitcoin, de criptomoedas, são mais de 5 horas de conteúdo. E aí, né, ensinei para ele como que você faz a análise básica do mercado. E essa imagem aqui, ó, é a análise que ele fez, tá? Olha para tu ver, o cara fez essa análise aqui ó, em poucos dias. Com essa dica, eu estou acertando as minhas análises tudo. Então, o que eu quero que você entenda? Tudo aquilo que lhe foi negado, que é investimento em mercado, ações, Bitcoin, empreendedorismo físico, digital, anúncio, vendas, tudo que te negaram, porque o sistema quer formigas operárias, peões de boiadeiro, você aprende no conteúdo premium, tá? Então é o primeiro link aqui embaixo na descrição, você vai ver testemunho de alunos, você tem o meu contato pessoal, tenho certeza que vai ser algo incrível aí na sua vida. Sem mais delongas, isso aqui é um seriado, tá? Eu também achei que era um filme, né? Mas é um seriado. E aí, olha que coisa interessante. Somente a freira consegue vê-los. Eu vou aumentar o volume, nós vamos colocar o volume aqui, tá? Eu vou tomar cuidado com direitos autorais, esse tipo de coisa. Mas olha que coisa interessante. Esse cara aqui, ele é um padre de igreja. E essa mulher aqui, ela é uma freira. Só que essa freira, ela consegue enxergar o mundo espiritual. Eu vou ensinar você, no vídeo de hoje, a enxergar o mundo espiritual. Eu tenho que fazer isso com vocês. Se você quer aprender sobre como que você faz para abrir o seu terceiro olho, eu vou ensinar para você usando a própria Bíblia. Nada de misticismo, nada de ocultismo. E por que eu vou ensinar isso para vocês? Meu irmão, se você souber o tanto de pessoa que faz macumba, que coloca o teu nome na encruzilhada, cara, tu não faz ideia. Tu não faz ideia, velho. Tu não faz ideia. Às vezes você tá no seu casamento, no seu relacionamento, tá indo super bem. Do nada, a sua mulher, ela vira a casaca. É sempre as mulheres, cara. As mulheres são... A mulher... O cabelo da mulher... Escuta bem que eu vou lhe falar. O
O homem, a maioria dos homens, tem cabelo curto, tá vendo? A gente tem cabelo curto e muitas vezes a gente tem calvície, tá? A mulher, 90% das mulheres, tem cabelo comprido. E você sabe o que é o cabelo? Por que Deus criou o cabelo? O cabelo é uma antena. O cabelo, além de ser um registro histórico sobre a sua vida, por exemplo, você vai fazer prova para direção de caminhoneiro, para dirigir caminhão, eles cortam uma mecha do seu cabelo para ver o histórico de drogas dos últimos 6 meses. Além do cabelo ser um histórico sobre a sua vida, se você estiver doente, a primeira coisa que acontece com o seu corpo é cair o cabelo. Então o cabelo, além de ser todo esse parâmetro, ele é uma antena. É uma antena receptora de informações. Essa é a Red Pill que ninguém conta para você. Então, a elite mundial, ela cria maneiras do homem ficar careca justamente para o homem perder as suas antenas. Porque se o homem fosse cabeludão, né, ele teria as antenas e teria praticamente um vínculo, um contato maior com o Criador. E aí, basicamente, né, o homem hoje em dia, praticamente a galera inteira está pegando calvície com os 20 anos. Tá? Essa é a Red Pill, meu irmão. Não, dos 20 anos não, 15 anos, a partir dos 15 anos. Pois bem, então, a mulher, ela tem cabelo grande. Só que a mulher, ela é mais facilmente manipulada do que o homem. E olha só, a mulher é mais facilmente manipulada do que o homem. Isso por causa do cabelo da mulher, que é um cabelo maior, mais grande, tá? E aí, meu irmão, adivinha só. Quando o pessoal faz macumba, a primeira coisa que acontece nessa macumba é influenciar a mulher. Você pode ver que 99% dos términos de relacionamento, divórcio, as pessoas que estão infelizes no relacionamento são sempre mulheres. E todas as vezes, cara, você pode perceber, a grande maioria das vezes, você não faz ideia da galera que faz macumba no seu nome. Vocês não fazem ideia, pessoal. Ah, Humberto, mas a minha vida é uma vida tão comum. Quem que vai fazer macumba pra mim? Cara, tu não faz ideia. Tu não faz ideia. Por exemplo, chega alguém que você conheceu há muito tempo, há alguns anos. Essa pessoa se converte ao candomblé, dando exemplo, tá? E ela decide fazer uma oferenda ao Exu, sei lá, qualquer outra entidade, para que possa fazer com que as pessoas que fizeram o mal a ela, ou as pessoas que simplesmente não deram certo na vida dela, venham a sofrer. E aí, meu irmão, nesse giro de quinta, tu tá embutido nessa. Eu sofri macumba esses dias para trás aí. Eu vou contar um caso para vocês, tá? E aí, olha só. Vou tirar o som aqui pra gente poder rodar. Né? Aí basicamente é o seguinte, ó, essa mulher e esse cara, eles casaram dentro da igreja, eles são virgens, e agora que eles estão casados, eles não conseguem se relacionar. E aí, a primeira coisa que o padre fala é para comprar, o padre ele quer jogar o problema para um psicólogo, ele quer deixar o problema de lado para não sofrer interferência. Mas a freira, ela insiste que não. E aí, a freira insiste que não. Então, olha só. Eu vou botar o som aqui. Aí ela vai falar que sempre que ela tenta se relacionar com o marido, alguma coisa atrapalha, aparecem marcas em seu corpo. E aí, na medicina atual, tem resposta para tudo, né? Mas aí a freira fala que não é medicina, que é no âmbito espiritual. Ó. Olha só a freira. Ela chega e fala que é no âmbito espiritual. E a freira consegue ver nitidamente os demônios. E aí o demônio fica puto. O demônio fica puto, meu irmão. Porque a freira, ela está interferindo na vida do casal, na vida conjugal do casal. E aí, simplesmente, o demônio fica puto pra cacete. Só que a freira, ela se mantém firme. Fingindo que não está vendo o demônio, mas ele sabe que ela está vendo ele. E ela começa a falar as coisas para fazer o casal acordar. Para fazer com que o casal tome a Red Pill, né? E o demônio fica puto pra cacete, cara. E aí eu digo uma coisa para vocês. Você acha que isso não é real? Cara, deixa eu te contar uma coisa.
Meu, às vezes, olha, a sua mulher tem rede social. Você tem rede social. Cara, o que mais tem no mundo é gente fracassada, gente miserável, que não quer vencer na vida, que não quer se espelhar nas suas conquistas, que muito pelo contrário, vão olhar para você, ver que você de alguma maneira venceu na vida, ou simplesmente a vida está caminhando para você, e a pessoa ela vai querer desgraçar a sua vida. Sabe, às vezes você acha que macumba é o cara pegar um bonequinho, tricotar um bonequinho com o seu nome, e botar um monte de espeto, galinha, e botar numa encruzilhada 3 horas da manhã. Às vezes você acha que isso é macumba. Mas isso não é macumba, cara. Isso já é um nível até mais avançado da macumba, né? Macumba, meu irmão, basta que a pessoa fale mal de você. Baste que a pessoa deseja o seu mal. Baste que a pessoa deseje o seu mal para que isso possa se tornar profundamente algo que venha a te menosprezar, te destruir. Você não faz ideia. Então, os demônios eles estão sempre nos escutando, né? Os demônios estão sempre próximos da gente. E quando a gente deseja o mal de alguém, esse demônio ele se agrada daquilo e muitas vezes eles são bem organizados. Outros demônios vão conferir aquela pessoa. Vocês não fazem ideia de como é que é a coisa. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só para você entender como é que a coisa hoje está escancarada, né? Olha só. Eu só quero que você entenda uma coisa. Só para você poder entender uma coisa, tá? Eu preciso acordar você. Porque se não sou eu acordando, ninguém acorda. Olha só. Você digita aí no YouTube, como fazer macumba, tá? Olha só, um vídeo de 2 anos. Tem 1.400.000 visualizações. Meu irmão, 1.400.000 visualizações. Quantos brasileiros que tem? Quantos brasileiros existem? Habitantes. Vamos ver quantos brasileiros? 212 milhões. Ou seja, quase que 1% da população. Ó, eu vou traduzir da maneira mais fácil para você poder entender. De cada 150 brasileiros que existem, de cada 150, um desses 150 assistiu somente esse vídeo, ó. Feitiço para destruir o inimigo. Só faça se tiver certeza. Feitiço do limão. Ou seja, de cada 150 brasileiros, 150, pelo menos um brasileiro dos 150 que existem, fizeram um feitiço do limão. Só esse vídeo. Aí tu vem aqui para baixo, ó. Feitiço para se vingar do inimigo. 742 mil visualizações. Feitiço para realizar qualquer desejo. Feitiço para destruir. Feitiço para não sei o que. Marido. Aí, olha o tanto feitiço aqui, ó. Uma porrada de macumba e feitiço aqui, ó. Meu irmão, eu digo isso no YouTube. Eu não falei do Facebook. Eu não falei do TikTok. Eu não falei das pessoas que são espíritas. As pessoas que mexem com candomblé, com religião de matriz africana, com religiões estranhas, com bruxaria. Então, eu não falei do mundo físico, eu só tô falando isso aqui, ó, só essa porra, só no YouTube. Então, somente no YouTube, em um vídeo, de cada 150, uma pessoa já fez macumba. Aí eu volto aqui e digo para vocês, você não acha que não fizeram macumba para as pessoas, não? Você não acha que nunca fizeram macumba para você, não? Olha lá. Você não acha que nunca fizeram macumba para você? Então esse seriado, qual que é a ideia desse seriado aqui? É mostrar para as pessoas nos Estados Unidos que muitas vezes você está passando por um problema na sua vida do âmbito espiritual e não de algo físico. E todo mundo quer uma solução física, todo mundo quer um médico, todo mundo quer um psicólogo, todo mundo quer alguma coisa, porque a medicina ela dá a entender que tem a solução. E eu passei por um perrengue esses dias aí. Não esses dias, tá? Um tempo atrás, alguns meses atrás aí. Por causa disso aqui, ó.
São demônios, tá? Demônios. E aí, esse seriado, ele mostra aqui, ó, ele mostra as classes de demônios que existem, os livros de demônios, e vai mostrando como que lida com essa situação, né? E aí vai mostrando de como que resolve esse problema, tá? Inclusive, tem uma parte aqui do seriado, ó, eu não sei se está aqui, que basicamente é o seguinte, ó, essa mulher, ela é perseguida por demônios, tá? Eu queria mostrar aqui pra você, ó, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ela é perseguida, tá? E muitas pessoas também são, as pessoas que enxergam. E aí tem as marcas, ó, tá vendo? E aí o padre, ele não consegue enxergar os demônios, né? Mas eles existem. E aí, olha lá, o demônio zomba dela. Eu não vou poder mostrar essa imagem aqui, né? Ele zomba dela. E aí, eu quero que você entenda uma coisa. Não é um padre, não é um pastor que vai conseguir expulsar demônios, tá? Eu vou ter que te ensinar. Infelizmente, eu não queria... Sinceridade, pessoal. Tem certas coisas que a gente não fala na internet. Mas eu gravo esses vídeos para os meus filhos, né? Se um dia eu vier a falhar, se um dia eu morrer, eu não quero que os meus filhos eles sejam alienados desse mundo. Eu quero passar a minha experiência, o meu conhecimento para os meus filhos. Então, todo vídeo que eu gravo, eu tomo um extremo cuidado para que os meus filhos possam ver os meus vídeos no futuro. Eu estou gravando, é como se fosse o HD do Humberto Voltz. E na minha ausência, na falta de um pai, simplesmente os vídeos vão estar aí para poder ensinar os meus filhos. E, claro, cada um de vocês eu trato como filho. Né? Independente de ser homem, de ser mulher, eu trato como filho. Eu tenho filhas, tá? Eu tenho filho e filhas. Então, eu trato vocês como se fossem meus filhos. E aí, eu preciso explicar uma coisa para vocês, tá? De como que você consegue resolver esse problema. A primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia, muitos livros foram apagados da Bíblia. Muitos livros foram removidos justamente para enfraquecer o poder de Deus sobre a sua vida. A Rebecca Brown, tá? Aquela que escreveu o livro Ele Veio para Libertar os Cativos, ela já até faleceu, tá? A Rebecca Brown, ela ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer, cara. Nunca vou esquecer. Nesse mundo não existe livre-arbítrio. O Romulo Manasquim, ele fez um excelente vídeo sobre livre-arbítrio. Ele está certíssimo. Não existe livre-arbítrio. A gente não tem livre. A gente não tem uma livre escolha. Por quê? Ou a gente é influenciado por Deus, ou a gente é influenciado pelos demônios. A gente não tem liberdade para viver o mundo sem Deus ou o mundo sem os demônios. Nós não temos essa liberdade. Então, livre-arbítrio não existe. O que existe é arbítrio. Nós podemos escolher, mas nós só podemos escolher entre Deus e os demônios. Nós não conseguimos viver uma existência sem Deus. E também nós estamos num mundo que é mau. João Batista dizia, esse mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo é mau. Então a gente está dirigindo um carro segurando o volante. E Deus, ele está puxando o volante para a esquerda para fazer a curva. E o demônio está puxando o volante para a direita para você se jogar do penhasco. Assim é a sua vida. Assim é a sua vida. Ninguém tem liberdade de dirigir o carro sozinho, tá? Essa é a Red Pill. Então o que acontece? Nós temos arbítrio, nós não temos livre-arbítrio. Coloca na sua cabeça. Se nós não temos liberdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que então fortalecer a nossa aliança com Deus. Nós temos que fortalecer a nossa aliança com Deus justamente para a gente não sofrer tanto na mão do demônio. Sofrer nós vamos. Até Jesus Cristo sofreu, por que nós não vamos sofrer, né? Então a gente tem que fazer uma aliança. E a Rebecca Brown, ela ensinou uma coisa que eu fiz na minha vida e minha vida mudou completamente. Que é o seguinte, quando a pessoa faz um ritual de satanismo, quando a pessoa participa de seita secreta, vocês não sabem disso, tá? Mas lá no topo da hierarquia de seita secreta, lá nos pactos que são firmados, a pessoa vende a alma dela para o diabo. A pessoa escreve assim, ó, tal pessoa vendeu a alma no tal dia, em tal horário para o diabo, não sei o quê, e ela vai lá e assina aquilo ali com sangue. E aquele papel fica guardado, ele é entregue a uma entidade, e a partir daquele momento, por legalismo, a pessoa assinou um pacto com o diabo. Ela vai ganhar dinheiro, vai ser famosa, mas a partir daquele momento a alma dela vai para o diabo. E aí o diabo,
ele vai recorrer, né? Ele vai requerer aquela alma. Pois bem, da mesma forma que existe o pacto para o mal, existe a aliança para o bem. Porque pacto também é uma aliança. Pacto é uma aliança. Se você pegar a tradução de pacto, é aliança. Você fez um pacto com o demônio, você fez uma aliança com o demônio. Você fez um pacto com o diabo, você fez uma aliança com o diabo. Então, pacto é a mesma coisa de aliança. E a Rebeca Brown, ela ensina a fazer exatamente o oposto. A você escrever que a sua alma pertence a Deus. Só que aí, quem que é Deus? Você tem que entender quem que é Deus. O Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Ele é a verdadeira Bíblia, a verdadeira Torá, o verdadeiro Evangelho. Então você tem que entender que Jesus Cristo, ele é a manifestação de Deus. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente está em todos os lugares, onipotente tem um poder absoluto sobre todas as coisas e onisciente sabe sobre todas as coisas. Deus é algo que não dá para rotular. Não tem como você traduzir o nome de Deus, porque ele é perfeito em sua natureza. Um mero mortal, um mero ser humano não é capaz de criar um adjetivo para corresponder à plenitude de Deus, nem mesmo os anjos conseguem. Então Deus é uma coisa que está fora da nossa ossada. Está fora do nosso campo de visão. Está fora do campo de visão de Lúcifer. Está fora do campo de visão de qualquer ser. Ele é perfeito em sua essência. Deus não pode nem mesmo existir. Deus é. Ele é o eu sou. Ele existe. Então, não é que ele existe, ele é. Deus não tem passado, não tem futuro. Deus está além da compreensão humana, além do tempo. Então, esse ser que é perfeito em sua essência é um ser que ninguém viu a face dele. Ninguém, nem Lúcifer, nem Moisés, ninguém viu a face dele. Porém, pelo amor de Deus, ele se manifestou na carne, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a manifestação de Deus na terra. E também Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo vir à terra, ele era conhecido como o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, Ruach Kadosh. Então, o que acontece? O nome de Jesus, quando ele não estava na terra, era Espírito Santo. Quando ele vem para a terra, então Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus é a mesma coisa. Então o Espírito Santo é o quê? É quando Jesus Cristo estava no céu. Porque você falava no começo da Bíblia, o Espírito Santo pairava sobre as águas e criou-se o mundo. Aquilo ali era a manifestação de Deus, que era o Espírito Santo. Que era como Deus se manifestou para os anjos. Depois veio aos homens como Jesus. Então o que acontece? Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Se você duvida, faça aquele questionamento que eu já ensinei aqui. Aquele questionamento que eu falo, prove a sua existência, que você vai ver que ele é o próprio Deus. Então Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então, você tem que fazer uma aliança, um pacto com Jesus. Da mesma forma que o diabo ele vai requerer a sua alma, você faz uma aliança com Jesus, entregando a tua alma para ele. Ah, Humberto, eu não vou fazer isso. Então você vai ser sempre influenciado pelo diabo. Porque se você não fizer uma aliança escrita, se você não se declarar... Irmão, por que você acha que tem batismo? Por que o batismo ele é algo especial? O cara vai lá, ele entra num riacho, numa banheira. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? E aí o batismo é assim. Você aceita o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, como seu Messias e Salvador. Você acredita que ele morreu e em 3 dias ele ressuscitou dentre os mortos. Você aceita ele e aceita se tornar uma nova criatura, perdoando os seus pecados. Aí o cara fala assim, eu aceito. Aí o cara emerge na água e volta. O que é aquilo ali? É uma aliança. E a aliança é o quê? Um pacto. Então o que acontece? Eu quero que você entenda que não tem livre-arbítrio nesse mundo. Então você tem que fazer uma aliança. E aí a ideia é o quê? É você escrever, tá? É você escrever um documento, uma carta, um documento, falando, ó, eu, tal pessoa, né, a partir desse momento, eu faço a minha aliança com Jesus Cristo, eu me proponho a ser servo de Jesus por toda a eternidade. A minha alma pertence a Jesus Cristo, aquele que morreu no madeiro, na cruz, e em 3 dias ressuscitou dentre os mortos, aquele que é o Deus vivo, que se manifestou como homem, ensinou o caminho, né, e voltou aos céus, aquele que vai vir nos buscar.
e você faz uma carta, uma aliança. A partir do momento que você faz aquela carta, aquela aliança, você não percebe isso, mas tanto os anjos de Deus como o próprio Criador sabe que a partir daquele momento foi feita uma aliança. Então você já não pertence mais às trevas. Ainda que andasse em pecado, você não pertence mais às trevas. Você não está livre do julgamento, você não está livre da condenação. Mas a partir daquele momento, você não pertence, você tem dono. Você tem dono. Essa é a verdade. Então a Rebecca Brown, ela ensina você a fazer uma aliança o mais rápido possível com Jesus. É o principal. Eu, por exemplo, eu jurei a minha vida a Jesus. Eu conferi a minha alma e da minha família a Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Aquele que no terceiro dia ressuscitou. O Deus que é vivo, que se encarnou, né, me ensinou o caminho, morreu, ressuscitou, conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. É o nome grego, romano, não tem problema, mas é esse ser. Então, quando você faz isso, o demônio ele já reduz o alcance dele sobre a sua vida. A sua oração ela se torna mais forte, porque você não está vagando sozinho. Você não é uma alma sem dono. Você agora tem dono. Porque antes você estava vagando no mundo sem direção. Agora você tem um dono, tem uma direção. Agora você tem uma bússola, você tem uma direção. A sua oração vai ficar mais forte. A sua vida vai ficar mais forte. Porque a partir daquele momento, você tem dono, você tem o caminho a seguir. Então esse é o ponto número 1, faça uma aliança. A tradução de aliança, de pacto, é aliança. Então eu fiz o meu pacto, a minha aliança com Jesus. Entreguei a minha vida. E eu digo novamente, eu entrego do fio de cabelo ao dedo do meu pé, a minha riqueza física e espiritual. Tudo que eu tenho, eu entrego a Jesus Cristo de Nazaré, a minha vida e da minha família. Porque eu sei que Ele é o próprio Deus. Essa é a diferença. Então você tem que fazer uma aliança, você tem que escolher alguém, você tem que escolher, não tem o que fazer. Deus mesmo disse, né? Olha só, Deus odeia gente morna. Ele diz o seguinte em Apocalipse: por você não ser frio e por você não ser quente, por você nem ser do bem nem do mal, por ser morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, você precisa fazer uma escolha. Essa é a Red Pill. Por que eu falo isso para você? De cada 150 pessoas, uma pessoa viu o vídeo de como fazer um pacto para destruir a vida do outro, usando um limão. Então, você não acha que essas pessoas contaram para outras pessoas? Irmão, você não conhece, você não faz ideia. Às vezes, e geralmente quem faz pacto, geralmente quem faz macumba, 90% é mulher. E mulher mente bem pra caralho. Às vezes, cara, você vai descobrir uma traição 20 anos depois, 30 anos depois, se ela quiser contar. Então, você imagina aquela mulher que assim, de alguma maneira, ela tá puta com você, ela faz uma macumba do limão lá, e você nunca vai ficar sabendo. E aí, a sua vida começa a desandar. Então, eu quero que você entenda que demônios, eles são servos do diabo e eles estão aqui para desgraçar a sua vida. Então, você tem que escolher um lado. Tem que escolher uma aliança. Aí, ponto número 1 é esse. Você fez a sua aliança com Jesus, você fez a sua aliança com o Criador. A partir desse momento eu vou chamar Jesus Cristo de Deus, tá? Você fez a aliança com Deus. A partir desse momento agora, você vai orar ao Criador usando a oração de Isaías. O pessoal chama de oração quântica, de lei da atração, efeito Isaías. Mas na verdade é o seguinte, por que a oração de Isaías era uma oração poderosa? Por que todo mundo queria a oração de Isaías? Por que o Isaías praticamente era conhecido por suas orações? Se tivesse na seca, fudida, chamava Isaías orava, não dava 2 horas começava a chover. Se o filho estivesse passando mal, chegava em Isaías orava, na mesma hora o filho melhorava. Por que todo mundo corria atrás de Isaías? Será que Isaías tinha simplesmente ouro em suas veias? Será que Isaías tinha um chapéu de diamante? Será que Isaías ele era alguém assim super rico, que tinha uma medicina avançada, estava usando um disco voador? Não. Isaías, a única coisa que Isaías fazia foi aquilo que o pessoal ensinou para ele. Ore na certeza absoluta de ser atendido. Jesus Cristo mesmo diz, se você orar e a sua fé
ela nem precisa ser grande. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, desse tamanhozinho aqui, se ela for apenas desse tamanho, e você pedir para que uma montanha se mova daqui para lá e de lá para cá, a montanha se move. Então, e logo depois Jesus Cristo fala, homens incrédulos de pouca fé. Então, por que Isaías, ele era o cara da oração? Porque ele acreditava naquela oração, meu irmão. Ele não desistia a partir do momento que Isaías acreditasse na oração dele, melhorava. Então, eu vou dar um exemplo para você. Hoje de manhã, a minha esposa estava passando mal, tá? Tava vomitando pelo banheiro. Foi alguma comida que ela comeu que passou mal pra cacete. Né? Eu até desconfio que seja alguma porcaria da cidade. E aí, né, ela tava passando mal. O que eu fiz? No ato do café da manhã, nas minhas orações matinais, eu cheguei e falei assim, pedi ao Criador, Jesus Cristo, falei assim, ó, Jesus, em teu nome, eu peço a você para que cure a minha esposa. Não deu 2 horas, a minha esposa melhorou. E eu não sou o menino do Nordeste que cura as pessoas. Eu sou um velho pedorreiro, meu irmão, que tira a meleca do nariz, que arrota, que faz cocô como você. Eu não sou nada de especial, entendeu? Não tem nada. Eu não sou melhor do que você. Então coloca na sua cabeça. Se um merda como eu consegue fazer isso, imagina você. Então, praticamente, eu orei nessa certeza. Vou contar para você o seguinte, tá? Olha só, teve um momento da minha vida com a minha esposa que, assim, todo mundo enfrenta esses problemas, tá? Que a gente passou como fosse uma crise de relacionamento. Né? A minha esposa, ela queria terminar o relacionamento, todo mundo passa por isso. Não vem contar a história que não passa, todo mundo passa por isso. Pelo menos uma vez na vida. E aí queria terminar o relacionamento. Eu não estava entendendo por quê. E minha esposa, ela falou, não, eu não tô cansada. Porque é o seguinte, uma mulher que toma conta de muitos filhos, tem que arrumar a casa, tem uma rotina estressante. Todo mundo tem uma rotina. Eu tenho uma rotina. Eu acordo 5 horas da manhã. Todo mundo tem uma rotina estressante. Então eu estava muito cansada, trabalhando, não sei o quê. E nisso, a gente passou por um perrengue desse. Cara, olha que coisa interessante. Eu orei ao Criador, olha só essa oração. Eu falei assim, Jesus Cristo, em teu nome, eu peço em teu nome, se vós sendo maus, você mesmo diz no Evangelho, se vós sendo maus, sabe dar bons presentes a teu filho, que dirá vosso Deus que está no céu. E outra coisa que você diz, Jesus, todo aquele que pedir em meu nome, tenha certeza de receberdes. Então, em teu nome, Jesus, eu peço para você para que me revele por que está acontecendo isso no meu relacionamento. Eu não vou dizer o nome, porque essa pessoa pode estar assistindo o meu vídeo, mas na mesma hora, eu senti que Jesus Cristo respondeu a minha oração. Eu estava no quarto, a gente acabou de discutir com minha esposa, ela estava na cozinha, eu cheguei na cozinha, eu vi exatamente essa merda desse demônio aí. Ó. Mas você fala palavrão, falo mesmo. O Olavo de Carvalho, ele diz uma coisa que é muito verdade. Não tente expressar o mal com adjetivos bons. Então, os adjetivos maus, que são maus palavras, elas servem para rotular aquilo que é podre mesmo. Então, eu cheguei a ver um demônio semelhante a esse demônio aí. E ele estava do lado da minha esposa, cochichando na orelha da minha esposa, cara. Da minha esposa. E aí, o que eu fiz naquela mesma hora, sem medo de julgamento, sem nada, eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo você. Que você volte para o inferno e de lá nunca mais saia, pela autoridade de Jesus. Para esse demônio nem voltar mais para a terra. Na hora, o demônio ele saiu assim, ó, vup, saiu embora. E aí a minha esposa falou assim, nossa, deu um vento aqui, né, coisa estranha. E aí a minha própria esposa nem tinha acreditado que isso tinha acontecido. Aí eu expliquei a situação para ela, que alguém tinha feito macumba para o nosso relacionamento, não sei o quê, e estava desejando a nossa miséria. E que eu pedi a Jesus, tal, não sei o quê. Cara, daquele dia em diante, já tem muitos meses, nunca mais tivemos problema de relacionamento. Depois, daquele dia em diante, a minha esposa nunca... A gente já passou por cada situação difícil na vida, e mesmo assim, ela nunca pediu para terminar nem nada. Então, olha que coisa interessante. O que estava acontecendo é que o demônio estava atiçando nela. Os demônios, eles começam nas mulheres, porque eles sabem que é o elo mais fraco. E aí eles vão atentando.
Então, divórcio, término de relacionamento, tudo vem através da mulher. E muitas vezes é os demônios, cara. Muitas vezes é alguém que é parente seu próximo, pega um limão, exatamente como no vídeo aqui que nós mostramos aqui, ó. Pega um limão, corta no meio, coloca o teu nome da tua esposa e faz essa macumba do limão, que é a macumba para destruir os inimigos. Tolo é o cara que acha que macumba não existe, que macumba não é real. Macumba é real e funciona. Macumba funciona, ela é real. Vocês não fazem ideia, a macumba ela é real, tá? Não brinque com fogo. E aí, daquele dia em diante, a nossa vida melhorou, tá? Nunca mais tivemos problema, graças ao Criador. E aí, cara, o que acontece? Então, ponto número 2, importante, é o seguinte: depois que você fez aliança com o Criador, é importante você orar na confiança do Criador. Orou na confiança, acredita, não duvide de Jesus. O apóstolo Lucas e Timóteo, eles falam na Bíblia o seguinte, que se você orar e você duvidar da sua oração, a sua oração é como aquelas ondas que vão e vai e não se leva a lugar nenhum. Então, simplesmente, se você duvidar, é capaz da sua oração não ser atendida. Você não pode duvidar, você tem que crer que aquilo ali aconteceu. A outra coisa que é importante é você ter as palavras corretas. Então, por exemplo, você não sabe o que está acontecendo na sua vida, você foi mandado embora, bateu o carro, você virou broxa, se alguma coisa aconteceu, meu irmão, ora a Jesus e fala assim: Jesus, me revele o que está acontecendo na minha vida. Eu peço em nome de Jesus para que me revele. Você tem que fazer, porque muitas vezes você não sabe, mas alguma coisa espiritual. Cara, todas as doenças, todos os problemas começam no âmbito espiritual. Do âmbito espiritual vai para o físico. Então, tu tem que perguntar. Tem que fazer. E como você não sabe o que está acontecendo, ele vai te revelar. Agora, ele pode demorar 2 dias, 1 semana. Tudo no tempo de Deus. Por quê? Porque Deus ele está te testando, ele está te colocando à prova, ele está te moldando, ele está te melhorando. Então, se ele entender que é para te revelar daqui a 3 dias, porque você ainda tem provas para passar, daqui a 3 dias, seja paciente, mas acredite naquela oração. Não seja paciente. E eu digo para vocês, meu irmão, eu já passei por cada uma. Teve um momento que a minha filha passou mal pra cacete, cara. Minha filha teve febre, teve uma porrada de coisas assim, do nada. Veio tudo de uma vez. Minha filha ficou mole e não sei o quê. Cara, naquela hora eu orei a Jesus para que pudesse me revelar. Eu vi que era espiritual, demoníaco. Naquele momento eu orei a Jesus, não parei de orar. E deu assim, 2, 3 horas depois, minha filha saiu pulando e brincando. E eu não sou profeta, eu não sou vidente, eu não sou curandeiro, eu não sou porra nenhuma, cara. Eu só digo pra vocês uma coisa, eu sou como vocês. Né? Sou como vocês. A única diferença é que, eu sou Humberto, você é Maria, você é João, você não sei o quê. Eu moro em Minas, você mora em São Paulo. Mas é a mesma coisa. Então, o que eu estou tentando te dizer é que tudo que o demônio quer, tudo que o diabo quer, é que você não acredite nele. É que você pense que o problema está com você. Que o problema é um problema físico. Então, muitas vezes você tem depressão, você está em baixa, não quer levantar da cama, você não sabe nem o porquê disso. Então, ora ao Criador, cara. Ora ao Criador. Eu falo para vocês, eu sou um cara que ora. Eu oro de manhã, 5 horas da manhã eu estou orando. Lá para as 8 horas eu estou orando. Quando é o período de mais ou menos umas 7 horas da noite eu estou orando de novo. E na hora de dormir, eu oro, cara. Eu estou sempre orando, meu irmão. Orar e vigiai. É a instrução que o Criador nos deu. Então, eu quero que você entenda que existem etapas a serem seguidas. Você que está me assistindo aqui, você pode estar numa bad vibe, você pode estar na depressão, seu carro pode ter batido, podem ter te roubado, o seu casamento pode estar uma ruína, 500 coisas podem acontecer com você. E você não tem explicação para as coisas que estão acontecendo. Não tem explicação. Estava de boa, do nada a coisa mudou. Mudou o termostato, mudou a campainha lá, mudou. Então, assim, tome cuidado, porque as coisas vêm do mundo espiritual.
As coisas vêm do mundo espiritual. Vocês não fazem ideia. E a primeira coisa que o demônio faz é tampar os ouvidos. É tampar os ouvidos daquele que precisa ser curado. Daquele que precisa de uma oração. É tampar os ouvidos. A primeira coisa que o demônio faz. A segunda coisa é ridicularizar. Ah, mas você vai ficar... Toda hora você vai ficar expulsando o demônio. Ah, mas toda hora você vai ficar orando. A segunda coisa que o demônio faz é descredibilizar o seu trabalho. Para quê? Para te desestimular a parar de orar. Ah, mas toda hora... Eu já passei por isso. E aí, conforme você vai vencendo os demônios, essas coisas vão passando. O demônio é resistente, ele é uma legião. Ele é forte. Você tem que permanecer duro na fé. Então é isso que eu passo para vocês. Eu trato vocês como se fossem meus filhos, tá? E se eu tivesse que ensinar alguma coisa para os meus filhos do âmbito espiritual, seria isso. Então, como é que você desdobra? Olha só que coisa louca. Eu falei no começo do vídeo que eu ensinaria você a abrir o terceiro olho. E que não seria nada ocultista, que não seria nada de magia negra. E tudo que eu te ensinei, olha só, tudo que eu te ensinei foi orar a Jesus pedindo para que as coisas sejam lhe reveladas. Simples assim. Simples assim. Então você vê como que são as coisas, tá? Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. Esse é o tipo de vídeo que vale a pena você compartilhar, vale a pena você reassistir, vale muito a pena. Vale a pena você encaminhar para as pessoas. E, cara, faça essa aliança com Jesus. Não deixe de fazer a sua aliança com Jesus. Tá bom? Bom, sou Humberto Voldes, vou ficando por aqui. Por favor, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse projeto. Se inscreva no canal, verifique sua inscrição, ative o sininho, as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal, tá? O meu telefone pessoal. E também você vai ter 3 anos de acesso e suporte ao meu trabalho, tá bom? Fique na paz.